Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez é uma alegria nós estarmos aqui para ministrar na nossa escola bíblica dominical a lição de número 12, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Caires, pela diretoria da igreja, pela vida do nosso irmão querido presbítero, irmão Claudinho. Louvo a Deus por mais essa oportunidade. Essa lição que nós vamos estudar fala 3 tópicos, né? O Deus onisciente, onipresente e onipotente. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, né? Conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. O texto áureo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versos 1. A verdade aplicada diz: conhecer os atributos de Deus aumenta nossa fé e desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. Sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso e que nós devemos sempre nos mover para uma vida de adoração ao nosso Deus. O texto de referência é Salmo 139, do versos 2, 4, 7, 8, 15 e 16. Diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Então nós vamos aprender o primeiro tópico, o Deus onisciente. A palavra de Deus não deixa dúvida concernente à existência de Deus e procura apresentar atributos que são exclusivos dele. Tais revelações aumentam nossa fé, temor e interesse em conhecê-lo cada vez mais. O Deus onisciente. A expressão onisciência é composta por 2 termos, omni, tudo ou todas, e scire, saber, conforme aprendemos na enciclopédia bíblicas. Deus sabe todas as coisas. Eu tenho uma orientação importante aqui na onisciência de Deus que diz: a palavra onisciência é a junção de 2 palavras latinas, omni, tudo, e ciência, conhecimento. A onisciência, portanto, significa saber tudo, sabe de tudo, né? Assim é Deus, uma pessoa que sabe absolutamente tudo. Nada lhes é oculto. O conhecimento de Deus, do homem, é diferente do de Deus, meus irmãos, porque Deus sabe de tudo. Já o conhecimento humano é gradual, comutativo e, por mais que cresça, é limitado. Todos nós temos os nossos limites. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda que não sabe como convém saber. 1 Coríntios capítulo 8, versos 2. Sem contar que está sujeito aos acidentes do esquecimento, quando não exercitado pela memória. Então o ser humano, ele pode esquecer, ele pode ter os seus colapsos cerebral, mas o conhecimento de Deus é pleno e permanente e não está sujeito a fator de risco algum. Então entenda-se bem que a onisciência divina é atemporal. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. E para ele tudo ocorre como fato real. Do mesmo modo como a mente humana é capaz de perceber o presente
A gente consegue perceber o presente, mas ainda ele é capaz de ver as coisas do futuro como se já houvesse ocorrido. Olha que interessante a orientação sobre a onisciência de Deus. Que coisa maravilhosa. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 40, versículo 10. Também em Romanos 4,17, chama a existência as coisas que não são. Então, a onisciência de Deus, os tópicos da palavra do Senhor aqui nos ensina, da lição, que Deus sabe de todas as coisas. Tudo está diante de Deus, Ele sabe de tudo. Isso é um propósito da onisciência de Deus, né? Tudo e ciência, ou seja, Deus sabe de tudo e tem conhecimento de todas as coisas. Deus possui todo conhecimento e nada passa despercebido aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo de número 3. Não há nada desconhecido. Deus sabe de todas as coisas que podem ser conhecidas e nada há que eles não saiba explicar. Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhes pega de surpresa. Nada há que se esconda diante da sua onisciência. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Então, meus irmãos, a onisciência de Deus é algo muito maravilhoso. Deus possui todo o conhecimento, toda a ciência e toda a sua sabedoria. Então, entendemos pela palavra do Senhor que o nosso Deus, por conhecer todas as coisas, mesmo antes dela existir, chama a existência aquilo que não existe, nos orienta muito. Como é bom saber que nós temos um Deus que vê tudo, que contempla tudo e que sabe de tudo, né? Então, a palavra do Senhor vai nos demonstrando que Deus, Ele é um Deus conhecedor. Ele sabe de tudo. Ele contempla todas as coisas, né? E aí nós entendemos pelo primeiro tópico que Deus sabe de todas as coisas. E o mais bonito também é entender que Deus possui todo conhecimento. Deus possui todo conhecimento que existe. Nada lhe pega de surpresa. Gostei muito disso aqui, né? Também nós entendemos que ninguém é mais sábio do que Deus. A sabedoria pertence a Deus, é de Deus. Ele conhece todas as coisas, ele contempla todas as coisas. Então, nós entendemos aqui que os olhos de Deus são misteriosos, pois enxerga fora do nosso alcance e conhecimento. Olha que eu quero te ensinar nesta manhã tão maravilhosa que nós aprendemos com a palavra do nosso Deus. Como é bom saber, irmãos, que nós servimos um Deus que conhece todas as coisas. Como é bom saber que o nosso Deus possui todo esse conhecimento e não deixa passar nada desapercebido. O homem é limitado. Como eu disse, o homem ele tem as suas dificuldades. O conhecimento do homem, né? Ele depende de algumas circunstâncias. Ele depende de ter um relacionamento com algum objeto para ele criar algo. Mas Deus não. Deus, ele é um Deus maravilhoso. A onisciência divina não depende, né, de presente, não depende do passado e nem do futuro, porque Deus, ele é o presente, Deus, ele é o passado, Deus, ele é o futuro. Então Deus chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então o nosso Deus é um Deus maravilhoso e eu estou te ensinando que Deus possui todo conhecimento, toda ciência e toda sabedoria, frisando para os irmãos não esquecerem
que no tópico 1, a onisciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Deus possui todo conhecimento e nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Então entendemos que nada será oculto aos olhos de Deus. Nós estamos aqui aprendendo esse primeiro tópico e com certeza nós ainda temos o tópico 2 e o 3 para nós aprendermos nesta manhã. Mas não se esqueça que a palavra onisciência é a junção de duas palavras latinas, omni, que é tudo, e ciência, conhecimento. Portanto, onisciência significa saber tudo. Assim é Deus, sabe absolutamente de tudo e nada lhe é oculto. Vamos continuar aí, finalizando esse primeiro tópico da nossa escola dominical. O tópico de número 2, meus irmãos, diz assim: o Deus onipresente. Aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Deus não está sujeito às limitações do ser humano. O ser humano é finito e só vai aonde consegue ir fisicamente. Deus vai além dos limites dos seres humanos. Olha aí, imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto onipresença é a presença em relação às criaturas. Então o tópico 2.1 diz: Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Então o Deus onipresente, irmãos, vamos entender um pouco mais. Falamos sobre a onisciência de Deus, agora a onipresença de Deus. Ao lado da onisciência está o atributo da onipotência, né? Que nós entendemos já que é relacionado que o nosso Deus, ele está em todos os lugares. E agora nós também vamos entender, assim por onipresença, entendemos que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que interessante. Comportando-se de modo peculiar em cada um deles. São muitos os textos bíblicos que falam da onipresença de Deus. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Jeremias 23 e 24. Então, ao lado da onisciência de Deus está a onipresença, né? Deus, ele é onipresente. Ele também está em todos os lugares e, interessante, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Deus está no Brasil, Deus está na Argentina. Ao mesmo tempo que Deus está na Argentina, Deus está nos Estados Unidos. Então nós entendemos como é grande o poder, como é grande os atributos de Deus, que Deus se revela a cada um de nós. Então entenda-se que Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Deus nunca será contido por espaço ou por tempo, né? Deus é espírito, é imaterial e, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem pode ser representado. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 e 15. A locomoção de Deus não está limitada. Ele tem livre acesso até ao infinito. Significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e em todo o espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade. Deus não precisa se dividir, nem se multiplicar. Em toda criatura, onde quer que exista alguma coisa que dependa de Deus, né? E tudo depende de Deus, lá está Ele presente em toda a sua personalidade. Não há como fugir da presença de Deus. Então, nós aprendemos que o Deus onipresente
é um Deus que está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo, né? O mesmo lugar e ao mesmo tempo. Deus é infinito e está presente em todo o tempo, em todo o espaço. Interessante que ninguém pode fugir da sua face, né? Ninguém se esconde de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós devemos entender que não existe lugar algum onde Deus não vai ou possa entrar para ver o que está acontecendo, né? E também Deus está presente em todos os lugares. Não adianta mudar de cidade, de estado ou até mesmo de país para fugir de Deus. Não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer pensando que Deus não está lá. Podemos esconder dos homens as nossas mazelas, mas não as escondemos de Deus. Então, por que a diferença entre a limitação da presença do homem? Nós somos limitados, podemos estar em um único lugar ao mesmo tempo. Deus não. Deus está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então não tem como fugir de Deus. Aquela ideia da pessoa, ela peca ou ela faz alguma coisa errada e aí ela muda de igreja porque os irmãos sabem que ela fez aquilo, fica com vergonha dos irmãos, aí ela vai para outra igreja. Aqueles irmãos da outra igreja podem não ver, não saber dos fatos, mas o mesmo Deus que viu nesta igreja estará na outra igreja. Então não tem como fugir dessa realidade. O homem é limitado. O homem, você até consegue se esconder deles. Algumas coisas nessa terra se escondem, mas não há como se esconder de Deus. Por isso que o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então, a palavra de Deus é uma palavra maravilhosa. Não tem como fugir. Deus é transcendente, além dos limites cosmológicos, além dos limites humanos, superioridade. Está nas profundezas e está ao nosso nível e está nas alturas, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então entenda-se que o nosso Deus, ele está presente em todos os lugares. Ele está presente na profundidade, ele está presente no nosso nível e ele está presente nas alturas. Quando se diz que todo joelho se dobre diante do Senhor, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, aí você entende a superioridade da grandeza do nosso Deus, para que nós possamos sempre entender que ele está cuidando de nós, ele está nos ajudando, mas que Deus, ele está presente quando você está alegre, ele está presente na sua vida humana quando você está triste, ele sabe o que você está passando, ele conhece as suas necessidades. E quando você ora, Deus já sabe, mas ele gosta de ouvir a sua voz. Por quê? Porque quando você ora, você está falando com Deus. No momento que você está falando com Deus, por mais que ele é onipresente, ele já sabe do momento o que você está passando. Esse é o propósito da lição, te ensinar que Deus, ele quer primeiro se revelar a você. Segundo, ele quer se relacionar com você. Por isso Deus tem se revelado a nós. E de qual maneira Deus se revelaria a nós? Através da sua palavra. E como teremos conhecimento para vivermos uma vida com Deus? Através de um relacionamento. Precisamos conhecer. Algumas situações da Bíblia demonstra-se que a mente humana não consegue assimilar, a grandeza de Deus. Mas Deus se manifesta de várias maneiras para que você possa, com mente humana, compreender os desígnios, os propósitos de Deus para a sua vida. Então você deve sempre entender que o Senhor, ele vê tudo. Jeremias 23 e 24, eu volto a falar sobre isso, que o Senhor diz: eu sou apenas Deus de perto, não sou também Deus de longe.
Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Jeremias 23 e 24. Então entenda-se bem, irmão. Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus vê tudo. E ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça, a justiça reta, correta. Então, nós estamos aprendendo nesse tópico 2 sobre a onipresença de Deus, né? Deus está presente em todas as partes ao mesmo tempo. Tudo ele vê, tudo ele conhece, tudo ele sabe, né? Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Nada pode conter o nosso Deus. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade. Deus não fica escondido, ele sempre se manifesta, né? Ele é a manifestação da verdade, ele não se esconde, ele está presente em todos os lugares. E por isso, por Deus estar presente em todos os lugares, não adianta você tentar se esconder, porque Deus está te vendo, Deus está contemplando todas as coisas, Deus está pronto a te ajudar, a te abençoar, porque ele conhece todas as coisas. Então, eu te ensinei nesse tópico 2 que o nosso Deus é um Deus onipresente. Está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Queridos irmãos, nós aprendemos nessa lição de número 12, né? O Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nós falamos sobre a onisciência de Deus, que Deus é onisciente. Nós falamos da onipresença, que Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. E agora vamos falar sobre a onipotência de Deus, o Deus onipotente, né? Que é muito maravilhoso nós entendermos isso. Temos uma orientação aqui que Deus é um ser de poderes ilimitados. Então nós vamos falar muito sobre o poder de Deus, né? Tudo que ele quer, ele pode. O termo hebraico para onipotência é Shaddai, né? Não há lei alguma no universo que o impeça de fazer tudo o que ele queira fazer. Essa capacidade absoluta e inigualável chama-se onipotência, do latim omni, tudo, e potentia, poder. O homem, com a sua capacidade de realizar coisas, compreender que é possível por meio da relação de causa e efeito. Ele consegue produzir algo. Isso o homem, né? Nós, os seres humanos. Porém, nós entendemos que Deus não. A onipotência de Deus é algo maravilhoso, né? Ele idealiza e ele já faz o que ele quer fazer. Há coisas que são rápidas e outras que na esfera humana leva tempo. Isso na esfera humana, né? Mas há outras que são impossíveis do homem realizar. Estou dizendo sobre a diferença da onipotência de Deus e da onipotência do homem. Se é que o homem pode se determinar como onipotente, porque um homem limitado não pode pensar nisso, né? Até porque possa ser o homem mais rico do mundo, mas de repente ele não tem poder de mudar uma questão da sua saúde. Todos nós somos limitados. Pode até haver, entre aspas, alguns poderes. Por aí algumas pessoas se acham poderosos por ter uma vida financeira estável, por ter uma classe social mais alta, mas nós sabemos que o homem, né? O homem não tem condição de realizar tudo o que ele quer, né? Ele é limitado. Porém, o nosso Deus não. Deus é capaz de realizar todas as coisas que são objeto de poder e é capaz de fazer isso sem diminuição da sua infinita força.
Então, o nosso Deus, ele é poderoso para realizar isso. O homem é limitado pelo tempo, pelo espaço, pela força e pelos recursos materiais que se dispõem. Então, nós somos limitados a isso. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é grandioso e tudo que ele quer fazer, ele faz. Então, aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena. O texto diz no livro de Mateus 19:26 que: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, o homem é um ser que tem as suas limitações. É impossível ao homem fazer algumas tarefas, fazer algumas coisas, mas a Deus tudo é possível. Não há tarefa que seja difícil para Deus. Difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso, são palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra, né? Entendemos pela sua palavra que tudo está na palma das mãos do nosso Deus. E o nosso Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza. Ele pode tirar vidas e dar vida. Ele ressuscita mortos em estado de decomposição. Ele dá filho à mulher de 90 anos e homem de 100 anos. Ele abre o mar, ele faz o fogo não queimar, ele faz o leão respeitar o seu servo quando está na cova dos leões, né? Caso de Daniel, aqui ele dá filhos a um casal, né? Abraão e Sara, que já eram avançados em idade. Deus faz uma promessa gloriosa. Olha como Deus é onipotente, olha como Deus ele é poderoso em tudo que ele faz, que ele olhou para uma situação a olhos humanos, era impossível Abraão e Sara ter o filho Isaque, porque eram avançados em idade e ainda havia um grande agravante. Qual era? Sara era estéril. Aí Deus olha para Abraão, olha para Sara e lhes faz uma promessa. Olha, para Deus nada é impossível. Deus tem todo o poder no céu e na terra. E aí Deus olha para Abraão e para Sara e diz: vocês terão um filho e serão uma grande descendência. Impossível aos homens, mas não era impossível para Deus. Então, a Deus tudo é possível. Nós estamos orientando você nesta manhã, neste dia tão especial de Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, que nos retrata sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que nós venhamos sempre a entender isso, meus irmãos, que o nosso Deus ele é onipotente, ele é poderoso, ele é um Deus glorioso, né? Deus ele faz o que ele quer, não há impossível para Deus. Deus é um Deus maravilhoso e isso acontece. Sara tem um filho por nome de Isaque, né? E Deus transforma Abraão e Sara numa grande nação, e isso nos comprova pela palavra de Deus que o nosso Deus é onipotente. Deus quer se revelar a você que está ouvindo nesta manhã a escola bíblica dominical, né? Deus quer que você continue tendo um relacionamento com Ele. O tópico que nós estamos ensinando, a onipotência de Deus, né? Eu não costumo ler toda a revista, porque o texto diz: Deus tem poder no céu e na terra. O tópico 3:2 diz: para Deus não há impossível. E o tópico 3 diz: privilégio de poder estar à sombra do onipotente. Então eu já disse sobre não há impossível para Deus. O Deus que foi lá e ressuscitou Lázaro, que já estava morto, já estava enterrado, já estava no túmulo. E a Bíblia diz que o Senhor chama Lázaro pelo seu nome. Olha que onipotente
onipotência de Deus, que poder maravilhoso, que o homem nunca teria esse poder. Quem é de nós que chegaremos hoje num cemitério e citaria um nome e a pessoa ressuscitaria? Isso é limitado ao homem, esse poder ao homem é limitado, mas a Deus não. A Deus tudo é possível. Deus vai lá e chama Lázaro e Lázaro sai para fora. Há aqui uma orientação muito importante sobre o poder de Deus está relacionado com o seu propósito, com a sua natureza e com a sua essência, né? Que coisa maravilhosa! Por meio deste ilimitado poder, pela sua palavra, o Senhor criou o universo e sustenta todas as coisas, e isso é muito glorioso, né? Privilégio de poder estar à sombra do Onipotente. É-nos dado a bênção de estar à sombra de um Deus onipotente, desde que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, versos 1, nos ensina que a segurança daqueles que confiam plenamente em Deus, daqueles que se refugiam em Deus, e estar debaixo da proteção de Deus em tempo de perigos espirituais. Meu irmão, está passando alguma dificuldade na sua vida espiritual? Está passando alguma dificuldade na sua vida física? Você pode ter o conforto de quem tem todo o poder para enfrentar e destruir qualquer e todos os seus inimigos, né? Então, se você está vivendo uma vida de insegurança, de incerteza, isso muitas vezes é normal, porque nós somos limitados. Algumas provas, algumas adversidades, alguns ventos que vêm na nossa vida, nos faz às vezes ficarmos preocupados, nos faz às vezes querer ficar balançado, com medo de algumas situações. Mas nesta manhã nós estamos te apresentando um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está pronto para te abençoar, para te ajudar em todas as coisas. E eu estou te ensinando, Deus pode todas as coisas de forma completa e plena. Não há tarefa que seja difícil para o nosso Deus. E aí eu vou partindo para a conclusão te dizendo, o intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Mesmo Deus tendo todos esses atributos maravilhosos, meu irmão, ele decidiu revelar isso a nós e principalmente ele quer relacionamento comigo e com você. Então aproveite que você aprendeu que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aprendeu que Deus é onisciente, ele vê tudo, ele sabe tudo que você está passando. E continue entendendo que Deus é onipotente, tem todo o poder nas suas mãos. Deus vai te abençoar de forma maravilhosa, porque você vai entender que o propósito de Deus é que você seja, primeiramente, conhecedor de Deus. Segundo, que ele decidiu, através da sua revelação, ter um relacionamento com você. Eu vou orar nesse momento te agradecendo a Deus por essa escola bíblica maravilhosa e também dizer que Deus tem prazer em relacionar, que Deus quer relacionar com você e você terá toda a segurança no Deus que você serve. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã gloriosa, eu quero te agradecer por todos que esse vídeo vai alcançar. Nós aprendemos que o Senhor é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Que nunca falte a bênção do Senhor sobre o teu povo e que o seu povo continue sempre aprendendo a sua palavra. Primeiro, porque o Senhor quer se manifestar a nós, se revelar a nós pela sua palavra, pela sua doutrina. E também o Senhor quer ter, através desta palavra, através da sua manifestação de se revelar a nós, o Senhor quer ter um compromisso conosco, como nós devemos ter um compromisso com o Senhor e que nós possamos nos relacionar a cada dia e se entregar mais à tua obra e aos projetos do Senhor. Abençoe a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração. Deus decidiu se revelar ao ser humano e também
Ele quer se relacionar com você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.